Olá pessoal, estão prontos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Thaís e estou aqui hoje para falar de pontos de vista. Vejam o seguinte, as coisas que a gente vê no mundo, elas podem ter 2 dimensões ou 3 dimensões. Então vejam assim, as figuras que são planas, como uma folha de papel, por exemplo, a gente só consegue medir em 2 direções. A gente consegue medir o comprimento e a largura, tá? Agora outras coisas como, por exemplo, esse apagador, essa caneta, eles têm 3 dimensões. Elas são figuras espaciais. A gente tem o comprimento, tá? Tem a altura e tem a largura. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Observe os balões de pensamento de Clara. O que eles representam? A gente tem a Clara aqui representada em 3 situações diferentes, tá? Tem um aqui que ela tá de frente pra gente. E ela tá vendo a moto que tá aqui na frente dela, ela está vendo a parte da frente da moto, então ela está pensando de qual maneira ela está vendo. Nessa posição, depois que ela deu uma caminhadinha assim, ela virou para ver a moto já estava numa posição diferente, ela já viu outros detalhes da moto que ela não via quando ela estava olhando de frente. E depois a Clara andou mais um pouquinho e veio mais pro lado, bem do lado da moto. E daí ela viu outras coisas da moto que ela não tinha visto quando ela estava olhando do lado de lá. Por isso que a gente está estudando hoje pontos de vista, porque em cada ponto que ela estava olhando, ela viu a moto de uma maneira diferente. Então, a gente tem nos objetos 3 vistas principais. Vocês sabem quais elas são? Se vocês souberem, anotem aqui. E agora vamos falar um pouco sobre as figuras que são planas e as que são tridimensionais. As figuras planas têm apenas 2 dimensões, por isso que elas são chamadas de bidimensionais, porque o bi significa 2, tá? Então vejam aqui esse retângulo que eu falei que parece uma folha de papel. A gente pode medir o seu comprimento e a sua largura. São 2 dimensões. Agora, os sólidos geométricos, eles têm 3 dimensões. O comprimento, a largura e a altura. Por isso eles são chamados de tridimensionais, porque tem 3 dimensões. A gente pode pegar um objeto tridimensional, um sólido geométrico, como por exemplo uma caixa, e desmontar, de modo que a gente consiga ver de uma vez só todas as suas faces. Olha aqui, essa caixa foi desmontada, ela tem o formato de um paralelepípedo, e quando ela foi desmontada, eu consigo ver de uma vez todas as suas faces, até aquelas que estavam escondidas porque estavam embaixo ou atrás, agora elas estão todas aqui. Veja que o paralelepípedo tem 4 faces na forma de retângulo e mais 2 faces menores também na forma de retângulo, mas aqui eu consigo ver as 6 faces de uma vez. Um cilindro também pode ser aberto assim para a gente ver todas as faces. O cilindro é mais ou menos o formato de uma lata. Então imagine que alguém foi lá e desmontou essa lata, soltou as 2 tampas, fez um corte lateral e abriu. Então aqui em cima da mesa, por exemplo, fica todo aberto, a gente consegue ver todos os lados, até a parte que estava escondida. A planificação, tornar a figura plana e ver tudo de uma vez, mostra que a gente tem 2 círculos, que são as faces superior e inferior, e mais um retângulo, que é toda a face lateral. Vamos falar um pouco mais sobre as vistas, tá? Quando a gente fala das vistas de um objeto, a gente tem a vista superior,
que são as mais importantes e que dão mais informações para a gente sobre aquele objeto, tá? A gente tem outras vistas. Na verdade, cada pouquinho que eu ando, se eu tirar uma foto de um objeto, vou ter uma vista diferente. Mas se eu quero ter mais detalhes sobre aquele objeto, as vistas principais são a superior, a inferior, que é a vista de baixo, a lateral e a frontal. Quando você fala de um objeto como um sólido geométrico, isso fica bem claro, tá? E a gente pode levar isso para outros objetos do dia a dia. Então vejam essa casa. A vista superior da casa mostra só o telhado e o telhado dessa parte aqui dela, que ela é um pouco diferente. Mas a vista superior não me mostra as paredes, não me mostra o chão. A vista inferior, pelo contrário, só mostra o chão e não mostra que tipo de telhado que tem, nem se a casa tem várias janelas, se tem porta, não mostra nada disso. A vista lateral mostra qual o formato que a casa tem do lado e mostra que tem uma janela, tá? E mostra também que ela tem aquele telhado diferente que aparece aqui nessa vista. E a vista frontal aqui tá mostrando bem direitinho que tem essa parte diferente no telhado, a porta e duas janelas. Então as principais vistas aqui são superior, inferior, lateral e frontal. Então vamos fazer uns exercícios pensando nessas vistas. Vamos pensar apenas na vista superior. A vista superior é como se você estivesse voando de avião ou olhando um objeto bem de cima, né? Então, no caso aqui da latinha, se eu olhar a latinha bem de cima, o que eu vou enxergar? Um retângulo, um hexágono, um círculo com um cortezinho ou um quadrado? Na verdade é o círculo com o cortezinho. A gente pode ver aqui que se olhar bem de cima, a gente não vai enxergar o lado da lata, a gente só vai enxergar a parte superior. Então aqui a gente vai completar com a letra A. A segunda imagem é uma caixa que tem a tampa na forma de um hexágono, um polígono com 6 lados. Vamos ver quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a figura que representa essa caixa vista de cima é o hexágono. Então aqui nós temos a letra B. Aqui nós temos duas caixas, aparentemente são duas caixas. Essa aqui tem o formato de um cubo. Lembrem-se que o cubo, ele é formado, tem todas as suas faces no formato de quadrados. Então nós temos que procurar aqui, a face superior também é um quadrado. Então o quadrado está aqui. A letra aqui é C. E por último, essa caixa, ela tem o formato mais alongado de um paralelepípedo. Então a sua vista superior, mesmo que a gente não esteja vendo aqui, a gente já percebe que é a de um retângulo, que seria aqui a primeira figura que fica na coluna da direita. Então aqui nós colocamos a letra D. Então aqui completando fica D, B, A, C. Agora vocês vão fazer um exercício na casa de vocês de olhar um objeto e tentar identificar a vista frontal, lateral e superior. Vou pegar como exemplo aqui esse copo. A vista frontal, quando eu olho aqui de frente para ele, eu vejo, estou desenhando o copo de ponta cabeça para ficar mais divertido. A minha vista frontal, eu vejo ele assim. É isso que eu enxergo. Posso até desenhar que tem os risquinhos aqui, tá? E se eu olhar lateralmente, meio de lado aqui, assim, não muda, porque esse copo aqui, ele tem formato igual de todos os lados. Então, a vista lateral dele é igual à frontal. E qual é a outra vista que pede? Superior. Daí eu vou colocar aqui na mesa e vou olhar bem de cima. O que eu vejo? Eu vejo
uma bolinha que é o fundo do copo e eu consigo enxergar aqui a parte maior, a abertura maior do copo. Então, eu desenhei aqui a vista frontal, a vista lateral e a vista superior. E você pensou num objeto? Será que no objeto que você escolheu a frontal e a lateral são iguais também? Então, experimente fazer isso aí e pode mostrar para as outras pessoas o que você descobriu. Até a próxima aula!